Pronto, agora a gente começa. Então, pessoal, sejam bem-vindos. E essa aula, ela é especificamente voltada para os cirurgiões dentistas. E o que que vai acontecer, né? Na primeira fase da aula, essa primeira parte aqui que a gente vai falar sobre a parte mais teórica, eu vou colocar para vocês o que acontece, né, na parte das justificativas do cirurgião dentista ser detido, ser preso. Por que que eu trouxe esse tema agora? Porque muitos dos meus alunos, seguidores, começaram a me perguntar: nossa, mas Evelyn, o que está acontecendo? Tanta gente sendo presa, detida, enfim, o que está acontecendo? Não é bem tanta gente, né? Que nesses casos a mídia ela está literalmente trazendo a informação para que a gente saiba o que está acontecendo, né? De um motivo ou outro, eles estão trazendo essas informações. No entanto, isso já está acontecendo faz tempo, pessoal. Infelizmente. E não é só na odontologia, na área da saúde como um todo, né? Principalmente que envolve exercício legal, outros casos que a gente nem fica sabendo. Está relacionado principalmente a outros tipos de problemas, né, que acaba repercutindo no âmbito criminal, e esse tipo de situação, muitas vezes, são coisas, entre aspas, menores, né? Entre aspas, tá, gente? Não é porque a gente não fica sabendo que a coisa também não é grave, muito pelo contrário. Tem muita coisa grave acontecendo, só que não é divulgado, seja porque pediu-se justiça gratuita, né? Seja, desculpa, a justiça fechada, né? Que não, você não vai ser divulgado, não vai ter nome divulgado, tá? E também existem alguns casos que simplesmente a gente não fica sabendo porque a mídia, os vários tipos aí de redes sociais não passam e não divulgam essa informação por algum motivo, tá? Eu sou bem assim, cautelosa quando eu coloco alguns casos assim para discutir com vocês, tá? É lógico que isso já está na mídia, isso já virou notícia, o Brasil inteiro escutou, assistiu, está sabendo disso. No entanto, eu sou bem cautelosa. Eu acho o seguinte, quem julga é juiz, né? Então, precisa de toda uma avaliação. Não dá para saber de verdade o que que aconteceu, somente quem estiver lá analisando o caso, né, os advogados, o juiz também, né, quem faz parte lá dos problemas relacionados, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado para a gente não julgar o colega, né? E colocar aí informações que não aconteceram ou que não vão acontecer, tá? No entanto, eu posso utilizar, todos esses casos que estão repercutindo na mídia para tentar esclarecer vocês, e não só esclarecer, como também ajudar vocês a prevenir esses tipos de problema, tá? Então, o que que eu trouxe hoje? Eu trouxe vários tipos de alguns itens aí dentro do Código Penal. Ai, Evelyn, não acredito! Hoje você trouxe lei. Eu falei, gente, não tem como eu falar de Código Penal sem mostrar para vocês o que está escrito. Uma coisa é eu falar, você sabe muito bem que eu odeio ficar trazendo legislação e mostrar, essa aqui é a lei tal, essa aqui é a lei tal, não sei das quantas, né? E vocês sabem muito bem que eu odeio fazer isso. No entanto, é muito importante que eu faça isso, justamente para que a gente possa, né, colocar essas informações de uma outra forma, né, para vocês poderem ver que existe e como está escrito. Às vezes, o como está escrito, a nossa interpretação acaba ficando inadequada. A gente lê e fala, interpretei de outra forma, Evelyn, não foi exatamente isso que eu entendi. Justamente por isso que a gente traz para traduzir isso para vocês, né? Então, eu trouxe hoje, excepcionalmente hoje, vocês vão ver que são poucas as aulas que eu vou colocar alguma normativa aqui para vocês verem, mas essa do Código Penal, ela é muito, muito importante. E aí vocês vão ver o porquê agora, tá? Então, eu vou colocar aqui esse tema, né, da aula, quais, por que que os dentistas, os profissionais de saúde estão sendo, né, presos, entre aspas, respondendo processos criminais. Então, eu trouxe um pouquinho do conhecimento relacionado à responsabilidade penal ou criminal na odontologia, tá? Eu só coloquei esse título para fazer o gancho mesmo para vocês, né? Então, no momento que eu falo, né, de penalidade, de crime, eu estou falando, né, do Código Penal.
Para quem não conhece, esse aqui é o nome verdadeiro do Código Penal. Esse Decreto-Lei 2.848 de 1940, tá? Então, o nome dele é esse daqui. Então, a gente pode colocar em primeiro momento, pessoal, exercício ilegal da medicina, arte dentária. Evelyn, arte dentária? Sim, gente. Lembra que eu acabei de falar? 1940, ela é bem antiga. É lógico que ela foi sendo alterada ao longo dos anos, tá? Tem vários tipos de alterações. Inclusive, não é mais arte dentária, é odontologia, certo? Mas quando ela foi publicada, era arte dentária. Então, quando a gente fala de exercício ilegal dessas três áreas, né, medicina, arte dentária, odontologia e farmácia, a gente tem, mesmo que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico sem autorização legal. O que que seria essa autorização legal? A universidade vai te dar um diploma. Mesmo com o diploma, o que que a gente tem que fazer quando a gente tira, né, o nosso diploma? Levar para o Conselho Regional de Odontologia da sua região. Por quê? Porque eles vão carimbar, né, eles vão validar esse diploma, carimbar e registrar lá no conselho. Enquanto nós não fazemos isso, a gente vai ter a carteirinha provisória. Isso quer dizer, vai durar um certo tempo, depois você vai ter que trazer o documento de forma completa lá no conselho regional. Caso contrário, isso não vai ser, não basta apenas ter o título, né? Ter a certificação da faculdade, você precisa levar para o CRO. Isso seria autorização legal. Agora, no momento que, eventualmente, o Conselho Regional de Odontologia, ele observa que você fez algum tipo de infração ética, e dessa infração ética você vai ter algum tipo de punição dentro do conselho, né, podendo até chegar à cassação, né, do CRO, se isso acontecer, você também não tem mais essa autorização legal, tá? E aí a gente tem um outro item aqui, né, que seria excedendo-lhes os limites. O que que seria isso? A gente é cirurgião dentista e a gente extrapola o nosso limite de atuação dentro da odontologia e faz alguma coisa que é específico para médico, entendeu? Então, assim, hoje vocês sabem muito bem que está uma grande discussão do que pode ou não pode fazer na parte de harmonização orofacial, né? E já o próprio Conselho Federal de Odontologia, ele já se posicionou em relação a isso. O que, de fato, ele entende sobre, né, rinoplastia. Rinoplastia é ato exclusivo médico, né? Então, alguns procedimentos, eles estão reforçando isso. Ó, cirurgia dentista não pode fazer esse tipo de procedimento, né? Então, a cada tempo, tudo isso vai modificando. Pode modificar para aumentar algum tipo de área de atuação, pode diminuir alguma área de atuação, enfim, né? Então, tudo isso seria exceder os limites quando não é autorizado legalmente, tá? Então, cada especialista, para cada área que você atua, você tem que ter 200% de, assim, de certeza qual que é o seu limite de atuação. Evelyn, onde a gente aprende tudo isso? A gente aprende nos cursos de especialização de graduação. Por isso que você, quando escolhe um curso desses, você precisa escolher um curso com, assim, com profissionais que são bem renomados, que têm bastante conhecimento, que prezam a ética, que prezam a responsabilidade, que tragam para você também quais são esses limites de atuação, né? Não adianta nada a gente, de repente, fazer um curso e aprender tudo errado, né? Porque lá na lei, eu vou colocar a legislação agora aqui para vocês poderem ver, né? Essa daqui, a Lei 5.081, que vai regular o exercício da odontologia no país. Então, ele fala aqui, ó, compete ao cirurgião dentista praticar todos os atos pertinentes à odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular de graduação ou mesmo pós-graduação. Então ele fala isso. Então, de repente, a gente aprende errado na teoria, na nossa cabeça, a gente pode fazer, mas não é bem assim, porque existem outras resoluções colocando isso em pauta, colocando, sabe, os detalhes disso tudo, tá? Então, gente, aqui a gente tem outro item que é muito importante, né? A falsidade ideológica, tá? Utilizar carimbo de colega, permitir que o outro use seu carimbo com a sua assinatura, inclusive falsificar a assinatura. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Carimbo é como se fosse uma assinatura. Tem gente que pega o carimbo, né, e passa por todos os outros cirurgiões dentistas assinarem o convênio.
porque o convênio está cadastrado só em um. Gente, não pode fazer isso, é falsidade ideológica. Se o convênio descobre, ou se tem uma denúncia, esses cirurgiões dentistas eles vão responder depois. Tá? Então, não é para ficar trocando, não é para fazer atestado, né, que não tem a verdade inserida, não é para, vou dar um atestado para um amiguinho ali que pediu. Não, pelo amor de Deus, não façam isso é falsidade ideológica, tá? Mas eu vou, então, prescrever só um remedinho, não sei o quê. Não, gente, também é falsidade ideológica se não for verdadeiro, né, se não for por necessidade, tá? Olha lá, reclusão de 1 a 5 anos, mais a multa. Então, o problema, gente, assim, ó, depois lá na frente, nos casos que eu vou contar para vocês, né, aqui na salinha fechada, vocês vão ver, assim, o quão isso aqui é comum, é muito comum. Muito. Outra coisa que pode ser considerada falsidade ideológica é você utilizar aqueles papéis timbrados da prefeitura ou de uma outra clínica que você trabalha para usar no seu consultório. Não pode. Você pegar também o emblema da sua universidade e colocar dentro dos seus timbrados. Gente, você trabalha nessa universidade? Não. Você é dentista daquele lugar. Você não trabalha mais nesse lugar. Oh, desculpa, você nunca trabalhou nesse lugar, nessa universidade. Você foi aluno. Você não tem o direito de utilizar o papel timbrado da universidade. Assim como tem gente que usa o papel timbrado da USP. Gente, eu sou uspiana de 13 anos de USP. Eu nunca uso papel timbrado da USP. Eu falo que eu sou da USP, é verdade, eu tenho 3 documentos para provar. Tá aqui, entendeu? Mas eu não, para que eu vou ficar colocando emblema da USP? Na verdade, isso pode ir um pouco além. Até o nosso jaleco, né, se a gente estudou em alguma universidade, a gente vai agora para um outro lugar, um outro hospital, né? Na USP, por exemplo, eu tinha meu jaleco. Eu uso lá com o timbrado, etc, etc. Quando eu vou para outro tipo de serviço, eu trocava. Eu usava o sem nada, ou da empresa que eu estava trabalhando, né? Justamente para não caracterizar aí, né, que eu estou mostrando algo que não está acontecendo, né? Então, toma bastante cuidado com esse tipo de situação de documento para falsidade ideológica, tá? Aí a gente tem também a parte da medida sanitária preventiva. Gente, isso é bem complicado. Infringir determinação do poder público determinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Vigilância sanitária. Isso aqui é crime contra a saúde pública. Quando você deixa de autoclavar e cumprir as regras da vigilância sanitária, fazer agendamento lá num papelzinho organizado de quantas vezes você autoclavou, quais são os materiais que você autoclavou, colocar a data, né, da autoclavação lá em cada pacotinho que você faz devidamente fechado, tudo isso, e muito mais que a vigilância cobra, ela é extremamente associada, caso não seja realizado, com um crime contra a saúde pública. E um dos itens é esse daqui que vocês estão vendo. Tá? Então, além de receber as multas pesadíssimas que começam com R$ 10.000 na vigilância sanitária, você pode sim ir preso. Inclusive, eu tenho um caso disso, que eu posso contar rapidinho para vocês daqui a pouquinho, quando a gente for trazer os casos na segunda parte da aula, para vocês verem o quão isso é importante, da gente ir atrás. Lógico que hoje, desde sempre, a vigilância, ela vem, tenta educar, tenta ensinar, desde que você não esteja atendendo os pacientes naquele momento. Se você está atendendo com tudo errado, com certeza absoluta, eles vão pedir para todo mundo sair, vão fechar, pedir para você fechar o consultório e você vai só poder abrir quando tiver tudo regularizado, né? Não necessariamente eles vão te multar, mas imagina você ficar dias e dias fechado. Quanto você vai deixar de ganhar? Mas aí vem um outro X da questão. A gente deveria ter pensado nisso antes de abrir, antes de colocar o nosso paciente em risco. Afinal, ninguém aqui quer ser operado, né, ou passar algum tipo de tomar uma vacina ou coisa parecida com material vencido, né, com lugar extremamente sujo, não é verdade? A gente não quer passar por isso, a gente não quer isso para os nossos pais, para as pessoas que a gente ama. Então a gente também não pode fazer isso para ninguém, né?
A gente tem também a falsa identidade. Gente, eu já peguei casos de pacientes que chegam no seu consultório se passando por outra pessoa. Mas, Evelyn, por que que eles vão fazer isso? Convênio. O fulano pega o convênio do amiguinho, do irmão, de fulano, ciclano, beltrano. Gente, toma bastante cuidado. Chequem o RG quando o paciente chega, né? Não deixa esse tipo de coisa acontecer, porque se você aceita esse paciente, você está colaborando que esse paciente usufrua da falsa identidade dele, tá? Então precisa sim checar, precisa pedir documento. Gente, hoje, essa semana mesmo, eu fui marcar uma consulta particular com o médico, a secretária pediu para eu preencher uma fila enorme, RG, CPF, data de nascimento, tudo que você imagina. E a gente preenche de boa. Se o médico pede isso pra gente, por que que a gente não pode fazer isso no nosso paciente? Me diz. Todo lugar que você vai, você tem que preencher. Aí, só para o nosso paciente que a gente não vai fazer isso, a gente deve fazer isso, tá? Principalmente para checar essa identidade também, tá? E pedir para a secretária, se você tiver secretária, comparar mesmo a foto, a assinatura, tá? Porque, gente, olha, eu já escutei nesses 23 anos de odontologia legal, eu já escutei de colegas que me vieram contar essas coisas porque eu não sabia o que fazer, né? Dessa parte aqui de falsa identidade de paciente, eu já escutei pelo menos 10 vezes. Isso porque eu não estava direcionada apenas para consultoria, hein, gente? Vocês sabem muito bem que eu dava aula. Eu fiquei 12 anos da minha vida, 40 horas dando aula, né, por semana. Então, eu não tinha tempo para fazer consultoria, era o que chegava até a minha pessoa. Depois eu comecei a fazer consultoria, nossa, veio até gente de convênio, né, falar sobre isso comigo. A quantidade de pessoas, né, que são prestadores de convênio, serviços de convênio, que recebem esse tipo de reclamação e o próprio convênio, a quantidade de denúncia, né, que os próprios colegas cirurgiões dentistas fazem em relação a esse credenciado, em relação a esse paciente, né, credenciado, tá? Toma bastante cuidado. Outra coisa é desobediência. Ai, Evelyn, como assim desobediente? Eu vou desobedecer. Ai, gente, agora travou, né? Eu vou desobedecer quem? Ó, é muito comum no desespero quando você recebe a vigilância sanitária, quando de repente vem policial para o seu consultório, quando de repente você é acionado na justiça e não sabe o que fazer porque nunca ninguém te ensinou, agora eu estou te ensinando. Agora nós estamos trazendo esses conhecimentos para vocês terem mais confiança e saberem o que fazer no seu dia a dia, né? É muito comum o cirurgião dentista, os profissionais de saúde, ou aquelas pessoas que nunca passaram e nunca foram informadas por uma situação como essa, chega na delegacia para depor e surta, tem um surto psicótico. O que que eu estou fazendo aqui? Eu não quero saber disso. Gente, olha, é muito comum isso acontecer, muito. Se delegado, juiz, né, ou mesmo até o pessoal que trabalha na vigilância sanitária, né, você começar a berrar com essas pessoas, você começar a surtar, né, vai ser desacato. Você pode ir preso em flagrante por desacato à autoridade. Toma bastante cuidado, pessoal. De repente, a pessoa até está errada. De repente, você só foi chamado para esclarecer algo que não tem nada a ver com o crime. Você não cometeu nada. Mas foi só um esclarecimento. Só que a pessoa já chega xingando, gritando. Eu conheço algumas pessoas que foram detidas. Não era nem porque cometeu crime, os outros crimes que eu falei para vocês. E sim porque desacatou a autoridade. Começou a berrar, surtou, teve um surto psicótico. Tudo bem, até médico, psiquiatra ir lá falar que a pessoa estava surtada, que ela tinha acompanhamento psiquiátrico e tudo mais. Ela dormiu uma noite na prisão, né, gente? Olha que coisa desagradável, gente. Mas por quê? Por não saber, né, como se portar frente às autoridades. As autoridades merecem respeito. Depois, a gente tem direito a um advogado. A gente tem o direito a um advogado justamente para a gente chegar e falar, né? Olha, eu não fiz nada, né? Mas não fica até que prove ao contrário, não fale, né?
vai atrás da sua defesa da forma correta e não ficar batendo boca, gritar, xingar, berrar, né, com esses profissionais. É desacato à autoridade, certo? E o pior de tudo, eu conheço alguns casos que a pessoa desacatou essa autoridade, ela não foi presa, ela respondeu, né, essa parte criminal aqui, desobediência. No entanto, quando ela respondeu por lesão corporal seguida de morte, num ato culposo, cirúrgico, tá? Porque o paciente veio a óbito, concorda comigo? A pessoa não é mais réu primária. Ela era réu primária até ela gritar com o delegado. E aí, quando saiu depois toda a sentença, etc, etc, né, que foi na área da medicina, isso, ela já não era mais réu primária. Olha como complica a situação, tá? Então, eu vou falar aqui nesse caso da dentista e da secretária. Esse caso aconteceu com um amigo meu, muito querido, né? Obviamente, gente, eu não vou ficar falando nome, etc, tal, porque resguardar a ética, né? Eu evito, eu sempre falo assim de uma forma bem generalista, às vezes eu mudo uma coisinha ou outra, assim, por exemplo, pode ser que não seja dentista, pode ser que seja a dentista ou o dentista, né? Não importa saber quem foi a pessoa, mas podem confiar em mim, esse caso realmente aconteceu, tá? Eu estava fazendo na época o mestrado e a gente estava estudando sobre tudo isso que eu falo para vocês, né? A nossa sala era grande lá na USP. Eu era a caçulinha, eu tinha acabado de sair da graduação e emendei o doutorado, né? O doutorado, desculpa, o mestrado. E nessa turma tinha um colega meu que hoje ele tem quase 70 anos, né? Eu não posso falar nada, né, gente? Porque eu também tô quase 50, né? Então, assim, a gente fazia muito debate. E uma das coisas, assim, que ele trouxe em aula foi que, na época, há 20 anos atrás, ele colocava, ele fazia o papel timbrado dele, né, de receituário, de atestado, etc., numa gráfica. E ele mandava essa gráfica timbrar, sabe, colocar o número serial em cada um desses documentos, né? E ainda mais, ele fazia uma planilha no Excel de tanta noia que ele tinha em relação a isso. Ele fazia uma planilha no Excel e colocava nessa planilha, né, os itens, os números da, de cada um desses papéis timbrados e colocava tanto lá, né, quanto fora, né? Fora que eu estou falando é nesse item aqui dos números, né? Ele colocava o nome da paciente, a data que ele utilizou, tudo, 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 tá? E aí, o que que aconteceu? Passando um tempo, né, ele descobriu que alguns números estavam pulando. Ah, cadê o 2055? Aí, do 2054 pulava para o 2056, por exemplo. Ele achou muito estranho, porque ele nunca teve essa perda, né? Ele usava a mesma gráfica, super de confiança, há anos. Como é que vai perder números assim? E aí ele começou a reparar e marcar. Nisso, quando isso aconteceu, ele pegou, né, e foi ver também o receituário, não só o atestado, mas os receituários, também a mesma coisa. E aí ele ficou quieto, não falou nada, esperou uma semana. Nessa uma semana, ele viu que realmente as folhas começaram a desaparecer. Aí ele pegou todos os receituários dele, começou a colocar em ordem, na sequência, para ver o que estava acontecendo, né? E aí ele deixou somente um bloquinho onde ele sempre deixava os outros. E os outros blocos novos ele guardou com chave. A única pessoa que tinha acesso a tudo isso era a secretária dele, que trabalhava há 16 anos com ele. 16. Que você nunca vai imaginar que vai estar acontecendo alguma coisa, concorda, gente? Carteira assinada, a pessoa mega de confiança, ela fazia pagamento de conta para ele. Sempre deu super certo. E aí, de repente, começa a desaparecer essas coisas. Bom, ele não teve dúvidas. Ele pegou os papéis timbrados dele, receituário, atestado, levou para a delegacia. Abriu um boletim de ocorrência, sem avisar a secretária, e o delegado perguntou: ela está no seu consultório agora? Está.
Tudo bem, eu vou mandar um agente com o senhor volta lá e eu vou dar o flagrante nela. Aí eles foram, voltou com a polícia, né? Chegou lá, realmente. O policial perguntou: Olha, a senhora que está pegando esse papel aqui e usando para outras finalidades, na mesma hora, pessoal, ela começou a chorar. E chorava, chorava. Doutor, me desculpa, me desculpa, me desculpa. Eu não queria fazer isso, não sei o quê, mas eu tô precisando de dinheiro. Pô, você me conhece há 16 anos, tá precisando de dinheiro, me fala, né? Olha que confiança, o que que tá acontecendo? Enfim, ele chegou, fez isso, né? Ela assumiu que fez isso. Aí ela falou para todo mundo que ela vendeu esses atestados, esses receituários, né? Gente, ela vendia o atestado por R$ 500 há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Hoje, imagina a grana que seria, né? E aí, lógico que ela não foi presa, né? Mas ela entregou todo mundo, tal, falou os nomes, mas obviamente tudo nome fictício, nem é nome verdadeiro, né? Eles não conseguiram rastrear isso. E ela foi demitida por justa causa, enfim, sem direito a processo, sem nada, enfim. Tudo isso aconteceu. Passou mais ou menos um mês, o mesmo delegado que fez lá o boletim de ocorrência dele, o dentista, ligou para ele, o próprio delegado, hein, gente? Ligou para o dentista. Doutor, eu gostaria que o senhor passasse aqui, né, com esses papéis timbrados, né, do senhor. Por quê? O que aconteceu? Então, é que a gente está investigando um caso de homicídio, né, inclusive, na época não existia feminicídio, né? Homicídio contra a mulher, na qual ele provavelmente matou a própria esposa, só que ele entregou o atestado com o seu nome e a sua assinatura. Eu achei que quando o senhor veio aqui, que era uma loucura, era um exagero da sua parte do senhor fazer isso. No entanto, eu agora eu estou entendendo porque o senhor ficou tão preocupado. Então, por favor, o senhor pode vir aqui? Aí ele foi até a delegacia. Ele observou que realmente era o papel timbrado dele, né, que já tinha feito o boletim de ocorrência, só que a assinatura não batia. No entanto, o carimbo batia. Por quê? Porque a secretária tinha acesso a tudo, ao carimbo, mesmo porque carimbo ela podia fazer em outro lugar também, né, gente? A tudo. O que que aconteceu? Ele pegou, foi para a delegacia, né, e o delegado falou assim: Doutor, realmente o senhor teve bastante cautela, o senhor está de parabéns. Porque se o senhor não tivesse esse documento e feito o boletim de ocorrência na perda do seu receituário e do seu atestado, do bloco de atestado, o senhor ia responder como cúmplice de feminicídio, de homicídio doloso, né? Com intenção de matar. Por quê? Porque aí ele deu um atestado falso, né? Se ele não tivesse feito o boletim de ocorrência, ele teria anteriormente provado, né, que ele realmente não foi a pessoa que fez isso, ele poderia estar respondendo por homicídio doloso, cúmplice de um indivíduo que cometeu homicídio doloso, com intenção de matar. Porque todas as provas mostravam que ele participou do local mesmo do crime, ele estava no local do crime, tinha impressão digital, tinha câmera filmando, tinha tudo. A única coisa que estava fora da casinha, né, na investigação policial era esse atestado. Gente, olha a importância da gente tomar muito cuidado com os nossos documentos, inclusive com os nossos carimbos, tá? O outro caso é em relação a um consultório, um responsável técnico. Esse caso aconteceu há também bastante, um tempo atrás, faz acho que pouco menos de 20 anos. E esse caso, assim, eu conheço a pessoa que estava ajudando esse dentista a fazer a sua defesa. Mas foi um caso bastante complicado, bastante complicado. Gente, imagina, você como recém-formada, né? Na época, há quase 20 anos atrás, vem alguém com um mega consultório lindo e maravilhoso e fala para você o seguinte: olha, eu vou te pagar R$ 20.000 para você organizar o consultório para mim e trabalhar aqui comigo. Gente, você não aceita? Você não ia aceitar? R$ 20.000. Só que é o seguinte, 20 mil
Aconteceu há 20 anos atrás. Talvez hoje seria o equivalente a 40.000. É muita grana. Só que aí a gente tem que começar a desconfiar. O que está acontecendo? Como assim? O que que tá, né? O que que tá pegando? Por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso justamente porque, em muitas circunstâncias, em muitos momentos, a gente acaba tendo, né, um quê de crescer os olhos, né, de querer ganhar muito rápido. Ai, ganhei na Mega Sena, olha só que emprego divino, né? O que que aconteceu nesse caso? O dentista que estava se aposentando, entre aspas, tá? Daqui a pouco vocês vão saber o porquê, entre aspas. Ele saiu e ia colocar um responsável técnico para ficar no lugar dele, tá? Esse dentista, ele aceitou. E além disso, né, recém-formado, ele pediu, né, para colocar a dentista, a namorada dele, né, para ficar também no consultório. Ótimo, a gente vai colocar sim. Você vai ganhar 20, ela vai ganhar 10. Gente, nem eu, recém-formada, ganhava isso. Eu demorei anos para ganhar isso, né? Então, eles cresceram os olhos e foram trabalhar, tanto a namorada quanto ele. Não deu um mês. Ele saiu da clínica lá, né? Estava trabalhando. Ele foi embora. Na hora que ele estava saindo da porta, veio a vigilância sanitária. Vigilância sanitária, olá, você é o responsável técnico fulano de tal? Ele, sim, sou eu mesmo. O senhor está preso, né, por crime contra a saúde pública, inclusive por propagação, por induzir a propagação de doenças infectocontagiosas por pelo menos 3 pessoas. Ele assim, como assim? Vocês estão doidos? Só que esse que é o problema. Lembra que eu falei do desacato anteriormente? Gente, ele surtou. Ele surtou, começou a espernear. Pior de tudo, que a vigilância sanitária já veio com polícia. Deu ordem de prisão. Pegou ele e ele chutando todo mundo, tal, desacatando todo mundo, nervosíssimo, porque imagina de onde veio isso, né? Sempre foi um dentista que fez tudo certinho, ele era um dos melhores alunos da sala, o melhor aluno de odontologia legal, fez iniciação em odontologia legal, publicou em odontologia legal. Imagina que ele ia fazer um negócio desses, ele não fez mesmo, foi o outro. Ele assumiu a responsabilidade técnica e na hora que ele assinou o contrato, ele sequer viu que estava escrito lá que ele estava assumindo toda a responsabilidade, inclusive de melhorar tudo isso, de arrumar o consultório. Gente, resumindo, mas resumindo bastante para vocês, né? Ele gastou mais ou menos quase 100 mil reais para se defender, isso há 20 anos atrás, hein? Ele ficou com o CRO dele detido durante uns 3 meses, né? Assim, bloqueado totalmente, e depois eles suspenderam. Ele teve que entrar na justiça para conseguir o CRO dele de novo, tá? E depois que ele conseguiu tudo de volta, ele não quis mais. Ele estava tão depressivo, tão desanimado, que ele não quis sequer mais entrar na odontologia, né? Não sei depois o que aconteceu, mas até 10 anos atrás, que eu acompanhei o caso, ele não queria mais voltar para a odontologia. E por que que deu esse problema todo? Esse dentista, segundo denúncias dos próprios funcionários, ele reautoclavava os implantes. Gente, implante é de uso único, não pode reautoclavar, tá? Eu sei que tem muita gente que infelizmente faz isso, mas não pode, isso é crime contra a saúde pública. Houve denúncia de funcionários insatisfeitos, que achavam que isso realmente não podia ser feito, aí a vigilância foi lá e notificou. Passou um certo tempo, né, outro funcionário observou que esses dentistas utilizavam aquelas cânulas, né, de aspiração tal sem autoclavar. Ou não autoclavava direito, enfim, tinha vários outros itens lá que estavam errados, inclusive a agulha vencida. Até uma hora, isso foram umas 3 ou 4 reclamações. Até uma hora que paciente, né, que jura de pé juntos que não passava por outro tipo de atendimento e que doava sangue, isso quer dizer, constantemente tinha seu sangue analisado, né, testou positivo para HIV. Ela não teve dúvidas, como ela sabia, essa paciente sabia que foi o único consultório, a única clínica que ela ia, ela foi direto para a delegacia e fez boletim de ocorrência.
Ah, mas Evelyn, de repente pode ter sido uma relação sexual sem, né, preservativo, enfim, não sei o quê. Sim, claro, poderia, mas ela era uma freira, gente. Ela morava num convento. Ela era virgem. Não teve relações sexuais. A única coisa que tinha era a doação de sangue. E aí, obviamente, gente, isso tudo tem que ser bastante investigado. Não é simplesmente, tem HIV, ponto final, foi no consultório odontológico. Não, né? Mas o problema é, uma outra cidade, porque era uma cidade do interior, então vinha todas as pessoas ao redor, né? Uma outra cidade, uma outra mãe de família, né? Testa positivo para hepatite B. E fala, lá na outra delegacia, que provavelmente adquiriu hepatite nesse consultório. E detalhe, aí vem as investigações. As pessoas não tinham contato um com o outro. Então, consequentemente, o que pode ser feito? Né? Como não tinha contato, paciência. Os investigadores vão falar, meu, peraí, tem alguma coisa errada, né? É muita denúncia, é muita gente falando, deve ter muita coisa errada. E aí eles realmente foram investigar. E o CRO, né, mediante denúncia da própria prefeitura, cassou o CRO desse cidadão, do que supostamente se aposentou. Por isso que ele queria um laranjão. Ele queria alguém que não conhecia nada, não fosse atrás do que ele fez ou da clínica dele, justamente para aceitar. Então, gente, eu estou trazendo esse caso justamente porque esse rapaz, ele foi induzido ao erro. Só que até ele provar isso, né? E outra, lembra que eu falei para vocês? Não adianta a gente alegar ignorância em relação à legislação. Então, fiquem atentos, fiquem antenados, peça uma segunda opinião, peça para um advogado, por exemplo, analisar para você essa clínica, né, se ela está idônea ou não, se você vai, de repente, comprar alguma coisa, um consultório. Porque não adianta nada, né, gente, a gente comprar um consultório se está com 500 mil denúncias nas costas. Por mais que os pacientes novos não vão saber do que aconteceu no passado, os pacientes mais antigos não vão retornar à sua cadeira, né? Achando que vai ser o mesmo dono. Então, é bem difícil a gente reconstruir algo que está errado, né? É fácil a gente começar algo certo. Agora, reconstruir, mudar o nome daquilo que está errado, é bem difícil, né? Então, pessoal, agora eu vou responder as dúvidas dos alunos ao vivo, que não vão ficar gravadas, mas caso você tenha alguma dúvida, me mande pelo e-mail, pelo WhatsApp. De repente, vira uma aula separada, né, sem contar os nomes de ninguém, ou de repente eu posso responder mesmo por WhatsApp, por e-mail, se for uma coisa muito pontual, tá bom?